Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio aqui do Metro Quadrado de Ideias. Dessa vez uma mesa bem melhor. Só eu e meu amigo Fabrício Cândia aqui. É nóis. Com os hosts do podcast. Conseguimos se livrar dos caras. O Hugo ontem e o Cristiano fizeram uma baixaria lá no Maia, né, cara? Que coisa feia que eles fizeram ali. E novamente, como a gente que manda, foram suspensos até segunda ordem. O Cristiano tá me ligando aqui toda hora, querendo participar, mas... Regra é regra, né? Perdeu o Playboy, né? Perdeu o Playboy. Perdeu. Foi um negócio feio que aconteceu lá ontem. Em algum momento vocês vão ficar sabendo disso. Não perco, hein? Vai ser daqui a 15 dias, gravação do Maia. Ficou maravilhoso. O negócio foi legal, bem bacana. Hein? Ficou legal. Eu tomei 5 Negroni lá ontem. Você tomou 5? Eu tomei 5, por isso que vocês vão ver eu saindo do meio da... Mas tá bom. Agora Justifico temos um convidado mais do que especial. Muito. E aí o Fabrício Primeiro vai ficar... deixa eu fazer hoje... um negócio aqui, ó. Ah lá vem. Minha canequinha do Metro Quadrado tá saindo para entrar a minha caneca especial. Ah lá, ó. Caneca do Vascão, tá? Por quê? Rafael tá caindo da mesa aqui, velho. Brincadeira. Por quê? Porque a gente está trazendo um cara que a gente conheceu ontem num evento, mas eu já acompanhava esse cara já há um bom tempo, até por ser um vascaíno nato, né? Eu sou do cara realmente vascaíno. E eu fui olhar o currículo dele. O currículo dele é extenso pra caramba, então eu vou deixar pra ele falar. O que importa é que o currículo mais importante, que além de ser vascaíno, o cara é ciclista, é admirador de tomador de vinho. Então é um cara bacana pra a gente trocar ideia. E a gente vai navegar agora aqui não só sobre a questão do mercado, mas a gente vai entrar um pouco sobre o futebol. O que o futebol tem a ver com o mercado? Esse cara traz renda, traz finança, né? Como que funciona essa história da SAF? Vamos olhar o mercado internacional também, porque ele tem experiência internacional também na área de construção, na área imobiliária. Então a gente vai navegar bastante. Então, tá faltando um time aqui, né? Tá faltando um time aqui. Tá faltando um time. Rapaz, eu sou da época... Estava faltando um time aqui, né? Que o Júlio não é daqui, né? Não. Daqui a pouco ele vai falar. Isso. Rapaz, eu sou da época de eu ir aqui no Morenão. Eu assistia Comerário aqui, vários. Que é o maior estado universitário do Brasil. Eu assistia vários, que tá largado hoje, né? Infelizmente. Infelizmente. Vários Comerários de entrar lá. Eu sou operariano, né? Galo Vingador, não é o Galo do Atlético Mineiro. E é uma pena. Tomara que venha coisa boa por aí, né? É isso aí. Júlio Brandt. Cara, obrigado. Que prazer ter você aqui. Charla, chupa, eu trouxe primeiro. Betão, fica aí com inveja. Já tive lá no Charla. Já tive lá. Cara, eu sou fã desses caras, velho. Eu sou fã desses caras. Esses caras são fantásticos. Mas, Júlio, fica à vontade. Obrigado. Seja bem-vindo. Eu sei que a sua relação aí agora com o Estado também está sendo bem bacana, né? Isso. Aliás, agradecer a disponibilidade, né, cara? Porque assim, a gente estava com uma previsão, né? A gente sempre trabalha com uma agenda. E hoje tem um convidado que teve um imprevisto. Aí ontem a gente esteve lá, tivemos o prazer de conhecer o Júlio e o pessoal lá que a gente teve a oportunidade de falar no evento. Ligamos pra ele e falou assim, não, cara, vou aproveitar que minha agenda também tá de boa e vamos pra lá. Obrigado, cara, de novo. Aproveitar a oportunidade de poder conversar, né? Boa. Pô, sempre bom, né? Claro. Prazer, dar uma boa noite pra turma aí, um bom dia, boa noite, boa tarde, a hora que você estiver vendo o programa, né? Prazer estar aqui com vocês, falar de Campo Grande, futebol, negócio, mercado imobiliário, é sempre um prazer. E Vasco, né? Porra, aí sim é um assunto maravilhoso. Não tem como não falar de Vasco. Ô, Júlio, fala pra gente aí primeiro, logicamente, a gente vai entrar no momento do Vasco aí, que vai ser um momento exclusivo, ícone. Mas fala pra gente aí, como é que começa essa relação do Júlio com o Mato Grosso do Sul? É relação interessante, né? Eu tenho uma amizade com o governador Eduardo Riedel, já de muitos anos, né? E quando foi pouco antes da eleição, eles estavam fazendo um projeto de recuperação não, de melhoria do Estado. O Estado já vinha bem, né? Então, o Estado do Mato Grosso do Sul já vem há alguns anos sendo bem gerido, né? E aí, nessa conversa, pintou o futebol, né? E eu costumo dizer que o futebol, ele deixou de ser aquela coisa associativa, amadora, de muitos amigos, e futebol de uma indústria, né? Eu sempre digo, o Rio de Janeiro, por exemplo, é a sede das 4 maiores indústrias de futebol do Brasil. São empresas multibilionárias, Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense. São empresas multibilionárias, está lá no valuation dessas empresas, né? E que são tão grandes quanto foi, por exemplo, o setor de telecomunicações um dia no Brasil, né? Então, a capacidade que o futebol tem hoje de gerar renda, transformar a economia local, né? Valorizar imóveis, né? Então, quando você tem um projeto de futebol associado a uma determinada micro-região, você observa que o entorno cresce, todo se valoriza, né? Seja por imóveis residenciais, seja por imóveis de locação temporária, seja por comerciais, né? Você tem uma valorização de todo o entorno. Então, o futebol hoje ele tem a capacidade de
de fato gerar renda e multiplicar negócios, né? E o governador Eduardo Hida entendeu isso muito rápido. Ele é um cara esperto, inteligente, um homem de negócios, né? Então ele percebeu que de tudo aquilo que tinha no estado do Mato Grosso do Sul, que vinha muito bem já, o que estava lá mais descuidado era o futebol. E aí a gente olha no ranking da CBF, não tem como negar, né? O ranking da CBF, o Mato Grosso do Sul é o penúltimo. Só ganha do Amapá. Nossa. Né? E, então, realmente é um estado que, quando você olha os números, eu sempre gosto de falar isso, quando você olha os números do Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso do Sul é um estado muito interessante. Primeiro que, geograficamente falando, ele é o centro da América do Sul. Legal. Né? Então, isso já é uma força por si só. Né? Há muito desconhecimento no Sudeste em relação ao Mato Grosso do Sul. Né? Eu digo sempre, o carioca, o cara do Rio de Janeiro, de São Paulo, eles são meio ignorantes nesse aspecto, né? O que importa é o que está acontecendo ali, se né? enclausuram ali, pronto, né? Exatamente. Esquece que o Brasil é gigantesco, né? E quando você sai um pouco desse eixo, você vê que tem uma dinâmica muito interessante, das quais a gente participa pouco, né? Tem aqui uma dinâmica muito Paraná, Mato Grosso do Sul, né? Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul. Mas quando você sai desses estados aqui, a gente não participa muito. Então, o Mato Grosso do Sul tem uma dinâmica muito interessante de fronteira internacional, né? Que é interessante, e de fronteira interna, de ligação com as principais economias do Brasil. Eu falei aqui, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, naquele cantinho. Aí depois vai Paraguai, um pouco esticando ali a Argentina, né? Bolívia. Então, é um estado que tem uma valência muito interessante para fazer negócio, né? Você vai aqui no shopping Campo Grande, você vê carro da Bolívia, vê carro do Paraguai, você vê carro de qualquer lugar, né? Então, quando você olha o estado do Mato Grosso do Sul como negócio, e quando você olha os números do estado, né, que é um estado que pelo segundo ano consecutivo é o que mais cresce no Brasil, é o estado que mais investe por imposto arrecadado no Brasil, né? É o estado que passa por um momento muito interessante de industrialização, quando todo o Brasil anda na contramão disso, né? O Brasil está desindustrializando, né? Só fazer um parênteses, cara. Isso, os outros, você falou que hoje o pessoal é meio enclausurado e eu moro em São Paulo hoje, minha família tá lá, né? Apesar de eu ser de Campo Grande, eu moro em São Paulo já há 7 anos, né? E eu tenho essa mesma visão. O pessoal lá é muito bairrista. Isso. Esses dois, os maiores estados aí, né? Eles têm conhecimento do que está acontecendo aqui ou não? E começa a entrar isso na cabeça deles ou ainda não? Pouco. Eu acho que essa é uma questão que eu sempre bato, né? E aí entra o futebol de novo, né? Que o futebol tem essa capacidade, né? Você vê Cuiabá, por exemplo, né? Pouco se falava de Cuiabá. Exatamente. Quando o time do Cuiabá começou a bombar, né? Todo mundo queria saber onde é que é Cuiabá, o pessoal ainda vê jogo em Cuiabá. Então o futebol também ainda tem essa característica, né? De dar visibilidade, né? E eu vejo que o trabalho é por aí, né? O estado do Mato Grosso do Sul tem o Pantanal, que é uma coisa belíssima, tem Bonito, né? Ponta Porã, tem aqui o... Volta a ser divulgado, né? Do Terroir Pantanal, enfim, tantas coisas legais no estado que as pessoas não conhecem, né? Então eu creio que esse é um trabalho que o governador tem focado muito, né? Que é o de promover mais ainda o estado. Tem algumas coisas legais que vão acontecer em breve também nesse sentido. E o futebol é parte dessa estratégia. Né? Então existe um projeto de futebol para cá. Não à toa, a primeira SAF do estado chama Pantanal. Né? Então não é à toa. Cara, eu acho que quase ninguém sabe disso, né? Poucas pessoas. Né? A gente fez um trabalho, mas isso está começando. Esse ano que vem agora, por exemplo, o Pantanal SAF vai ter um calendário bem extenso de futebol. Né? E a gente espera que esse ano tenha aí um calendário muito para além do calendário estadual. E aí a gente vai ouvir falar do Pantanal. O Pantanal vai ser um time. Pantanal é um time, é um clube. Primeira SAF, Pantanal SAF. Era a antiga Portuguesa aqui do estado, né? Um clube muito tradicional, que tinha pouca ligação com o estado, porque Portuguesa... É o próprio nome, né? É o próprio nome, né? Aí eu fui entender que os portugueses ficaram lá em Corumbá e tal, para proteger a fronteira contra os espanhóis. Se você buscar lá 300 anos atrás, você vai achar um justificativo. Mas hoje passaram 300 hoje em dia não tem nada a ver, né? Então, a nossa ideia foi exatamente dar um peso maior para aquilo que o Estado tem de valências interessantes, até do ponto de vista internacional. O Pantanal é um bioma que todo mundo inteiro conhece. Né? Cara, você falou um negócio interessante aí. Eu não sei se você vai poder falar algumas coisas que a gente for perguntar aqui, mas sinta-se à vontade.
se tem uma SAF agora sendo implantada aqui no futebol, possivelmente isso envolve algum tipo de reforma ou de revitalização do Morenão. Isso. Tá? E aí entra o mercado. A partir do momento que você revitaliza o estádio, como aquele, toda a região sofre positivamente. Então você tem um aumento da demanda, por conta daquilo que você falou. Pô, o Cuiabá, a gente fala olhando de fora, né? Mas a priori, para quem tá de fora, o Cuiabá foi muito rápido. De repente, Daverson tava jogando lá, os nomes nacionalmente conhecidos, o cara tava lá no Cuiabá. Tudo bem, talvez puxado pela Copa, que foi uma sede, então tiveram que construir estádio. Você tinha uma estrutura já montada lá também, né? O estádio também já estava lá funcionando. Claro, ajuda, né? sem dúvida. Exato. Estádio de futebol hoje não serve só para jogar futebol, mas Exato. né? Você Você pode... tem outros negócios envolvendo o estádio. Então, assim, isso tudo vai trazer uma movimentação bem interessante para aquela região, né? A gente já tem uma movimentação grande por conta da federal. Porque todo o estado vem para fazer a federal aqui na cidade. Juntar isso com o futebol, cara, e tem aquele telão lá também, que antigamente tem aquele cinema que você ficava ali. Aberto, né? Um drive-thru. Exatamente. Então, você falou uma coisa interessante, porque o governo está estudando a melhor solução, né? Porque o futebol mudou muito. Você falou que o futebol não é mais estádio de futebol, não é mais estádio de futebol. Uma arena, né? Claro. Por quê? Porque ele hoje tem uma característica multiuso. Né? Então o estádio, né? Ele tem hoje que gerar receita para além do futebol por si só. Né? Então todo estádio ele é pensado como algo multiuso. Então hoje o Estado está pensando com muito carinho a solução para o estádio, né? Porque é federal ali, né? É federal, então até como vetor de desenvolvimento para a cidade mesmo de Campo Grande, né? Será que esse é o melhor caminho? Será que tem uma outra solução? Por quê? Porque tá falando que o estádio ele tem essa capacidade de valorizar o entorno, né? De levar a população para a região. O vídeo que aconteceu lá com o Corinthians, né? Uma região que não era tão boa e que levou, enfim, tudo que negócio, comércio e tal para toda aquela região. Muito parecido aqui. Então esse momento é o momento de estudar com muito carinho qual é a melhor solução para Campo Grande. Campo Grande tem uma característica, porque como não tem grandes clubes, então você não adianta fazer estádio muito grande, porque vira um elefante branco, custo de manutenção muito alto, e aí você não acha quem possa gerir isso, né? Então, são características específicas que você tem que fazer pensando um pouco também na realidade local, para não desperdiçar investimento ou não desenvolver algo muito fora da realidade e que depois inviabiliza e você não consegue fazer Tem que se autossustentar, né? Com que aquilo se torne sustentável, exatamente, é isso aí. Quando a gente fala hoje você está como secretário do governador. Isso, assessor especial do governador. Então, você mais do que ninguém sabe tudo que está acontecendo aqui na cidade. Se a gente está falando hoje de SAF, do Pantanal, de uma revitalização do estádio que tem hoje aqui, ou até de uma construção de uma nova arena, modernização e tal, isso movimenta o turismo também. Claro. Né? A gente tem atendido muitos clientes para o BRlog e para os estúdios que a gente tem, né, na HVM para lançamento esse ano ainda, que é o Zerbini. E eu até comentei ontem que teve um rapaz que eu atendi essa semana que ele fala que ele tem um motorhome e que o pessoal do motorhome está esperando a Bioceânica. Por outro lado, no mesma semana, eu e o Cristiano atendemos um cliente que ele fala assim, Bioceânica é um sonho distante que não vai acontecer. Eu falei, cara, só se os caras forem ninja no 12, né? Porque 4 países envolvidos, um negócio que tá há quantos anos já essa... Não, e já tá a realidade, na verdade. A Bioceânica já é uma realidade. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa... a rota Bioceânica já é uma realidade, né? A gente, só para botar um pouquinho aí, porque muita gente não conhece, né? A rota Bioceânica ela tem a pretensão, ela tem um projeto, ela tem como objetivo reduzir a ligação entre o Pacífico, o Atlântico e o Pacífico. Exato, ou seja, o principal core dela, né? O lead time, reduzir o tempo de trânsito, de transporte, em, se eu não me engano, de 15 a 18 dias, né? De carga para a Ásia, indo ou voltando, ou seja, inbound ou outbound da Ásia. Que é uma grande transformação, se pensar bem, né? E os portugueses e os chineses também tinham um projeto chamado Mapa Cor-de-Rosa, que era exatamente você ligar o eixo sul, né? E fazer uma conexão entre a China e todos os continentes do hemisfério sul, né? Que é uma coisa interessante. E isso é um pouco disso, é um pouco na inspiração. Quer dizer, você tem ali uma possibilidade de fazer uma ligação por terra, tá? Então não é uma ligação rodoviária, saindo lá do Porto de Santos até o Porto de Iquique, no Chile. Né? E o Mato Grosso do Sul tem um papel central nesse projeto. Tá bem no meio. Né? No meio, né?
Então, a capacidade de transformação que isso traz, não só para o Mato Grosso do Sul, Brasil como um todo, né? Mas para Paraguai, Argentina e Chile, é gigantesco. Então, hoje está em andamento lá a ponte lá sobre o Rio Paraguai, que liga o Brasil ao Paraguai, que é a principal obra de arte da rota, né? Está em vias de ficar pronta, está muito adiantada. Que é o que mais dificultava, né? Que era o que mais dificultava, né? Tem uma questão também aí de negociação aduaneira, de seguro, de carga também, né? Que está se discutindo, mas do ponto de vista de obra, era o grande empecilho. Tem, se eu não me engano, 50 ou 60 quilômetros. Alguém falou isso para nós, não lembro se foi o Madeira, se foi o professor Michel. 50 ou 60 quilômetros ainda de pavimentação no Paraguai, que é coisa rápida de fazer. Né? Que aí é uma obra de asfaltamento, né? Então não é nada muito complexo. E que o pessoal lá no começo, cara, quando a gente começou a ofertar e falar da rota bioceânica, o pessoal falou, o caminhão não sobe o Andes. Mas hoje já existe essa rota, né? Tudo bem, talvez um bitrem, um tremião, ele não ande por ali, mas um caminhão de um eixo simples, o que vai fazer, de repente, é um nó logístico lá onde que você vai fazer a fracionamento da carga e passar de um tipo de transporte para o outro e a vida que segue, né? Mas a gente fica muito focado em carga, claro que a razão é a carga, mas existe um impacto de integração regional que tem, né? Boa. Cultural, de turismo mesmo, de proximidade, né? Tudo isso que vai ser brutal, né? Que é você sair daqui e poder ir a Salta, por exemplo, na Argentina, né? De carro, e poder conhecer uma região belíssima. Né? No meio do caminho tem uma cidade que agora eu esqueci o nome, que é uma cidade no Paraguai, que é toda alemã. Olha só. Né? Que fala alemão, inclusive, um negócio curiosíssimo. Muito interessante. Então você tem aí uma série de coisas a descobrir, né? Que a rota vai permitir que isso aconteça. Né? Então, tem uma dinâmica que vai se dar em termos de integração de povos, que o impacto né, cara? A ver ainda, né? Tanto é que o Michel estava falando para a gente, falou, o primeiro impacto que vai gerar a rota é o impacto do turismo. Isso. Né? Das pessoas querem conhecer exatamente essa questão de integração de cultura, de estar próximo mais da possibilidade, por exemplo, de eu pegar meu carro aqui, a distância daqui para o Rio ser a mesma distância daqui para o Chile. Isso, então você consegue aproximar distâncias que antes olhava assim, mas está muito longe, é inatingível, vou ter que pegar avião, não vou rodando, as estradas são perigosas. Então você começa a criar essa proximidade. Acho que isso que é o impacto inicial, né? E isso, voltando ao nosso futebol, que a gente está falando do futebol, né? Isso é um grande apelo para o futebol. Por quê? Né? Você permite que torcedores venham de fora para cá para ver jogos de amizade, né, amistosos, ou jogos valendo alguma coisa, enfim, de campeonatos internacionais, mas você permite que torcedores possam ir e vir constantemente. E além disso, os atletas, né, que é outra coisa interessante. Os países aqui ao entorno, para a Argentina e Paraguai principalmente, tem um histórico muito grande de fornecimento de atletas para o Brasil, né? Então você vai ter um impacto que é inestimável. A gente consegue medir economicamente isso, porque fizeram vários estudos mostrando isso, mas o impacto de integração regional das populações é altíssimo, né? Outra coisa que vai cair, cara, eu acho que é a visão, e aí eu me incluo nisso, né? Que nós, campograndenses e sul-mato-grossenses, temos em relação ao Paraguai. Porque como a gente está muito próximo de uma parte feia, a gente faz a ligação do Paraguai, a gente acha que o Paraguai é Pedro Juan. É isso. E não tem nada a ver, né? Eu não conheço Assunção, mas assim, eu conheço lá Buenos Aires, Santiago, mas Assunção em si eu não conheço. E diz que é uma cidade incrível. Não, em Paraguai, gente, o Paraguai cresce é um absurdo. Né? Cresce mais que o Brasil, né? O Paraguai é o país que mais cresce na América do Sul, entendeu? É um país extremamente desregulamentado, né? Ou seja, fácil de fazer negócio, com uma taxa de imposto flat de 10%, né? Não taxa, por exemplo, dividendo, né? Um país que tem que é muito fácil de você transitar o capital, então muito amigo, né, de negócios. Então é um país que a gente vai ver o Paraguai em breve, olhos, né? Com outros olhos, em muito breve, né? Quem entende do Paraguai, a turma que já está na vanguarda, já vê, né? Você tem amigos nossos aqui, mesmo de Campo Grande, inclusive, que tinham planejamento de expansões no Brasil e que mudaram de ideia e passaram as fábricas para o Paraguai. Né? Por quê? Uma legislação trabalhista muito mais simples, risco jurídico muito baixo. Questão fiscal também. Questão fiscal muito simples. Né? Um país que tem uma relação internacional, de acordos internacionais, muito mais dinâmica do que o Brasil tem tido nos últimos anos. Né? Então,
O Paraguai está dando lição no Brasil. E com a Argentina também agora crescendo, como está crescendo, né, com essa relação muito estreita com os Estados Unidos, redução histórica da pobreza no governo Milei, né, com também de regulamentação, facilitação do ambiente de negócios. A gente vê 2 parceiros nossos aqui vizinhos crescendo de forma absurda. Então, a rota, inclusive, ela vai trazer um pouco desse crescimento para cá também. Mato Grosso do Sul se beneficia diretamente, porque nós somos a porta de entrada desse capital, né? Seja para sair, seja para entrar. Né? Então, naturalmente, você vê isso que eu estava falando aqui. Você vai aqui no Shopping Campo Grande, você vê um monte de carro que você não vê no Brasil, você vai ver a placa Argentina, vai ver a placa Paraguai, vai ver a placa Bolívia. Né? Então, claro que com esses países vizinhos crescendo, a gente acaba sendo beneficiado por isso também. Então, tem uma dinâmica que eu sou muito otimista com relação ao Brasil, apesar da dificuldade que a gente vive no curto prazo, né? Que é uma dificuldade muito grande. Se esse cenário não se resolver, aí sim nós vamos aprofundar essa crise e aí vira uma coisa de mais médio prazo. Mas no curto prazo o horizonte não é bom. Mas o Brasil recupera muito, tem uma resiliência muito forte econômica. Então, correções pequenas aqui, como foi feito no passado, a economia reage muito rapidamente. Né? Então, eu acredito que alguns estados estão mais à frente do que outros quando esse momento chegar. E mesmo com toda a dificuldade que o Brasil tem passado, você vê, o Brasil, esse ano, a projeção de crescimento para o Brasil, o Banco Central fez uma revisão recentemente para 1 ponto alguma coisa, acho que é 1,6, 1,5. E, enquanto isso, o Mato Grosso do Sul acrescenta 5%, 6%. Né? Exatamente. 3 vezes, 4 vezes que o Brasil cresce. Né? Então, nós temos essa capacidade aqui, né, de, apesar do Brasil estar desacelerando, pela questão interna de gestão, que aí entra um pouco a capacidade, a competência, né? Pela gestão do Estado, né? Pela gestão dos empresários locais, né? Pelo que tem instalado aqui, né? De indústrias e de investimentos que estão ou contratados ou já em fase de realização, você vê que o Estado... Um estado que tem um potencial muito grande para crescer. Tem muito, né? E estava adormecido. Esperando acontecer alguma coisa para ver se ia na carona. Sem dúvida. Eu acho que a gente saiu um pouco também dos bastidores e começou a ser um ator principal. Isso. Então a gente começa... Você falou da questão da localização de Campo Grande, que geograficamente ela sempre foi muito estratégica e muito boa. Mas no passado, você se falava o seguinte, Campo Grande fica isolado de tudo. A posição geográfica de Campo Grande não é bacana. Porque a gente está longe de tudo. Enquanto a gente tinha encolhado, exatamente o que você falou no começo. Pô, você está no coração do continente. Isso. Então você tem facilidade de atingir com tempo menor, com distâncias menores, qualquer ponto do continente. Então a gente realmente está numa localização muito privilegiada. Sem dúvida. Né? A gente tem que parar de olhar com esse olhar um pouco do que era e olhar mais o que a gente pode ser. O que prejudicava isso era uma estrada e tal. O governo tem feito o dever de casa. Você vê, tem um programa multibilionário de concessões já em fase... ou já de execução, né? Ou em fase já de final de contratação, porque foi agora para leilão. Então, estradas sendo duplicadas, um trabalho de relação civilizada com o governo federal, permitiu parcerias muito boas nas BRs aqui do estado. Então, é um estado que há poucos anos atrás estava com estradas ainda por desenvolver. Hoje você vê, você vai por aí, eu rodo muito estado de carro, né? Pô, estradas maravilhosas, lisas, uma beleza de estrada. Eu até falei ontem, que agora que ele tá falando aqui, eu fiquei até com medo. Porque ontem eu comecei a falar lá do anel viário, aqui de Campo Grande, duplicação. Eu falei, pô, tinha que brifar antes quem que eram os convidados. Né? Deixa eu te perguntar, porque então. Porque a gente acaba falando muito da informação que chega pra gente, né? Através do Madeira, através do próprio Verhoek, quando a gente já participou de palestras dele falando sobre o Estado. Tem um gráfico bem legal dele do que mostra o MS e as estradas, a parte de rodoviária, a parte ferroviária também, tudo que tem em projeção aqui. Mas pra gente que agora tá trazendo esse primeiro condomínio logístico aqui pra cidade, né? Que fica ali na 262. Em que pé que tá a duplicação até Ribas, né? Isso. Vai ser Campo Grande e Ribas. Isso. Como que tá? Já tá em fase de leilão, de concessão? Como que tá isso? Tá em fase de concessão, quer dizer, o Estado já fez o dever de casa, né? Passou pelo escritório nosso de projetos estratégicos, né? E foi para a fase de leilão e agora vai começar o projeto já de contratação. A relação do governo do estado que é uma coisa interessante, né? Com as concessionárias aqui tem sido a melhor possível, né? Na revisão de contratos, no estudo de contratos, de
trazer um pouco mais de visão econômica, revisão, né, econômica desses contratos, para que os contratos sejam mais benéficos para ambas as partes, né, tanto para as concessionárias quanto para o cidadão, pro cidadão que usa as rodovias. Então, o que acontece hoje é que o cronograma está em dia, né, e está acontecendo. E isso, se rodar aqui, por exemplo, eu tava precisa ir muito longe, a gente estava saindo aqui para Corumbá, né? Você vê que já tem obras em andamento, em vários trechos já de duplicação já acontecendo, né? Então, eu diria que, por exemplo, você vai no aeroporto de Campo Grande, né? Sim. Você vê o aeroporto já em fase acelerada de obra, que é uma coisa que tá rápido, viu, você cara? chegava aqui em Campo Grande, né? Você viu uma cidade, uma capital com aeroporto com cara de interior. Aeroporto internacional que né? tinha cara de interior. Cara né? de interior. Quer dizer, o aeroporto de Campo Grande daqui a 2 anos e meio, 3 anos, vai ser um aeroporto que não deve nenhuma capital. Um aeroporto nível de capital como Campo Grande é. Então, todos esses investimentos, o próprio aeroporto de Dourados, né? Aeroporto de Corumbá. Sim, já recebendo de novo, né? Bonito já está recebendo voo, Ponta Porã já está recebendo voo. Então, você tem o Estado preocupado com a aviação regional, tentando estimular a aviação regional, que também é muito importante, né? Com essa ampliação de Santa Maria agora também, né? Isso, que aí você consegue conectar as cidades do Estado por pequenas aeronaves, aí você resolve um problema danado, que é voos, né? Você faz ali uma viagem de carro que dá 5, 6 horas, você faz em 35 minutos, 25 minutos de voo. Inclusive, a gente conversou com um cara também essa semana, amigo do Hugo, cara. Não tem hangar disponível hoje, né? No Santa Maria. Você tem, às vezes, fila aí de 2 semanas pro cara conseguir usar o hangar. Você tem o seu hangar, se você quiser alugar, fazer alguma coisa, você tem fila lá. Então, agora tem uma ampliação, se eu não me engano, de 1.000 metros, né, da pista. E tem uma previsão também de ampliação dos hangares. E aí ele vai receber os aviões menores que hoje pousam no internacional. Ou seja, desafoga o internacional, quer dizer, e melhora a operação. Isso, né? Cara. E aí, quem tá por dentro, que assim, a gente fala, né, cara, que você falou no começo aqui, o podcast ele é informativo. Quem consegue ver isso agora, assim, cara, mas por que tá desafogando o internacional? Porque eu tô lá toda semana. Você não tem uma quantidade absurda de voos, né, de avião chegando e saindo igual um aeroporto de Guarulhos, de Congonhas da vida. Mas se o governo do estado tá fazendo isso agora, de ampliação de Santa Maria, para trazer os aviões menores para cá, é porque com certeza vai ter um movimento maior aqui. Infraestrutura, tem uma máxima infraestrutura que é o seguinte, infraestrutura você primeiro faz e depois você tem a demanda, não é o contrário, né? O certo, né? Porque você primeiro coloca à disposição para que o mercado chegue, né? Essa é a visão aí. Quer dizer, então na medida que você tem um aeroporto bem gerido, dimensionado e balanceado, ou seja, voos menores, que são os voos regionais ou voos privados, né? Indo para um aeroporto mais dimensionado para isso. E os voos internacionais ou os voos mesmo nacionais, né? Mas de grande porte, no aeroporto de grande porte, você equilibra a operação e você, claro, permite que essa operação rode e dá mais segurança para as companhias aéreas, inclusive de planejar voos de forma mais definitiva e aumentar a grade de voos. Né? O grande problema de Campo Grande, eu diria que Campo Grande tem 2 problemas que para mim me incomodam muito, que sou de fora, né? Que é voo e hotel. A rede hoteleira de Campo Grande é de chorar. Bem defasado, né? Muito defasado. E você, eu recebo muita gente de fora que vem para cá, reuniões e tal, todo mundo reclama disso. Não tem vaga, falta de hotéis aqui em Campo Grande, né? Você vê, tem um hotel novo, melhor, né? E um novo grande assim, né? Que é... 2012. Você vê que é o mais novo, é o melhor da cidade, né? E você tem um outro que já foi um dia o melhor, mas que já está antigo, mas que tem um nome muito... que é o turista de negócio, que é aquele que vem fazer negócio em Campo Grande, e o turista de passeio, né? De lazer, que vem ver um jogo, vem ver um evento, ou vai ver o festival de Bonito, enfim, que vai passear pelo estado, né? E isso falta ainda. No interior é engraçado, você vai para o interior, né? Eu viajei muito pelo interior do estado, tem excelentes hotéis, excelentes pousadas. Eu faço para muitos amigos meus, eu falei para vocês, vão surpreender. Né? Vai Bonito, por exemplo, tem pousadas maravilhosas, luxuosas, belíssimas, né? Mas Campo Grande sente um pouco essa falta, eu acho. Sabe que dá a impressão? E assim, a gente vem conversando com todo mundo que vem trazendo dados pra gente, me dá a impressão de que a gente parou no tempo por falta de estrutura. Né? Você vê que potencial a gente sempre teve. Isso. As pessoas, de repente, as grandes indústrias, as grandes empresas não vinham e não investiam no negócio, porque assim, cara, eu não consigo porque não tem estrutura. Né? Então a gente ficou meio que parado num tempo aí, precisando colocar algo para poder desenvolver e fazer as coisas acontecer. E a gente vem percebendo que o governo vem
com essa mentalidade de dizer é só da estrutura que a iniciativa privada vai fazer as coisas acontecerem. Perfeito. E você vê uma coisa, eu faço investimentos fora do Brasil também, no mercado imobiliário, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas isso acontece em todo lugar. Dá um exemplo de Detroit, por exemplo, capital do estado de Michigan, nos Estados Unidos, Midwest americano, ali perto do Canadá. Ohio e Illinois, ali, Indiana. Detroit, o estado de Michigan passou por uma depressão profunda, né? Meados dos anos 2000, início dos anos 2000, ali, 2005, 2006, com o declínio da indústria automobilística americana. Né? É um estado... indústria automobilística lá, né? Isso, ali é conhecido como o Rust Belt, que seria o cinturão de ferrugem. Ou seja, estão instaladas as principais indústrias, siderurgia, automobilística e todo o entorno dessas grandes indústrias, né? E que sofreu muito com o declínio da economia americana, especialmente desses setores que... esses setores entraram em declínio com concorrência asiática, né? Na siderurgia, depois os carros europeus e japoneses, depois, e asiáticos também, com Hyundai, Kia e todos esses carros entrando no mercado, não competiram e entraram em declínio. Depois veio a crise de 2008, subprime, e aí acabatou de vez. E Detroit foi a primeira capital a pedir falência nos Estados Unidos. Né? O preço do mercado imobiliário despencou. Êxodo da cidade, as pessoas começaram a sair. Então a população, que era de 1 milhão e tal, chegou a 400 e poucos mil Isso para a cidade é terrível, né? Terrível. Então, bairros inteiros... Imagina a arrecadação da cidade, vai lá no chão. Lá no bairros inteiros desabitados. E a recuperação disso é custosa. A arrecadação vai no pé, só que o custo não, né? Não. Exatamente. O custo ele é mais ou menos igual. Né? O que o Estado fez? Começou a investir na recuperação econômica da capital. E aí que eu estou dizendo que tem alguns investimentos que eles são vetores, né? Eles servem como locomotiva de crescimento. E você vai hoje a Detroit, por exemplo, é uma das cidades mais bonitas dos Estados Unidos em termos de estrutura urbana. Né? Então, quando estou falando assim, estou falando de beleza natural. Né? Estou falando de arquitetura arrumada. A cidade foi arrumada, um banho de loja na cidade. E está em andamento isso ainda. Né? Então você começou a ver uma série de movimentações na cidade, prédios que estavam completamente abandonados, que eram sedes de grandes corporações, sendo comprados por investidores para fazer hotéis ou multiuso, também porque o mercado mudou. Né? Vocês conhecem bem o mercado também. O mercado de lá para cá mudou. Você tinha os centros das cidades, que eram muito de negócio. Né? Por exemplo, Rio de Janeiro passa por esse problema. E o prefeito Eduardo Paes tem feito um trabalho belíssimo nesse sentido também de transformar o centro para alguma coisa diferente do que era no passado. Né? Então, em Detroit aconteceu o quê? Com a chegada do investimento público, você começou a ter a chegada de grandes empresas investindo no centro da cidade, recuperando o centro da cidade. Agora foi anunciado recentemente a venda. Detroit, o Michigan tem a sede da Ford, só para vocês terem uma ideia, né? Da Ford, da GM, da Dodge, da Chrysler, tudo era por ali. Né? E o estado vizinho, que é colado, são 35 anos de carro, que é Ohio, Toledo, você tem a sede da Jeep, da Stellantis, então é tudo muito colado ali uma na outra. Né? Então a sede mundial da GM ali, à beira do lago ali, e bem em fronteira com o Canadá, e é um prédio gigantesco, acabou de ser vendido para BlackRock, que vai fazer um projeto gigantesco de multiuso, com hotéis, corporativo e tal. Tudo isso naquela rota de desenvolvimento que foi pensado para a nova cidade. Então, por isso que a participação do Estado, não como investidor, né, mas como indutor... Como facilitador. E facilitador e quem coloca aquela infraestrutura disponível para o mercado trabalhar. É um pouco que a gente falou aqui do governo do Estado. Né? O que o governo do Estado tem feito é isso. Né? Colocando à disposição do mercado uma estrutura e uma organização para que você possa fazer seu negócio. Está falando aqui do BR-Log, né? Do galpão ali, na saída da cidade, indo para Três Lagoas, 262 ali, né? E que é a mesma coisa. Quer dizer, na medida que você começa a falar, peraí, o governo vai duplicar a 262. Você tem a rota celulose acontecendo, né, no sentido do oeste paulista, né? Leste do estado, nordeste do estado, né, Mato Grosso do Sul. Que vai se tornar, se não o maior, o segundo maior polo de celulose do mundo. Então, um volume brutal de carga passando por ali. Opa, tem oportunidade ainda. E além disso,
rota da bioceânica. Né? Que também deve desembocar ali. Que vai desembocar ali. Naquela mesma região. Que vai passar ali. Então, esse é o papel do Estado. Pensar o ambiente, o ambiente da sua responsabilidade, seja o município, seja o Estado, seja o país, e pensar isso para que dê previsibilidade, dê o caminho para o privado entrar e investir. Que foi muito que a gente conversou sobre o BR-Log, né? Eu falei, pô, faz sentido investir aqui. Porque isso vai acontecer. É óbvio que vai acontecer. Está muito claro que vai acontecer. E tem que ter confiança, coisa que o atual governo tem. Mesma coisa em Detroit. Quer dizer, lá o governo teve que mostrar que ia fazer, porque também passou governos muito ruins. E quando começou muita desconfiança, quando o governo começou o mercado começou a ter que ir lá para valer, os fundos começaram a entrar no investimento. E aí fomos com nós, eu e meu sócio, Fábio Muniz, mandar um abraço para ele aí, Fabinho, tamo junto aí. Nós começamos a olhar... Vascaíno. Claro, Vasco. Aliás, somos amigos de Vasco, inclusive. Né? Você citou Eduardo Paes, por coincidência, ele também é vascaíno. Também é vascaíno, né? Eu tenho essa virtude vai contando aí. de andar rodeado de vascaínos, né? Esse privilégio, né? De bons vascaínos. E aí, quando começamos a olhar, que ali existe uma boa oportunidade no mercado imobiliário. Por quê? Preços muito depreciados, muito baixos, um mercado em franca expansão, franca retomada. E as pessoas têm que morar. Você começa a ter um influxo, na verdade, né, de pessoas para aquela cidade. Né? E é um pouco do que falávamos aqui de Campo Grande. Uma população que bate aí 800 e poucos mil, 900 mil, que está já pensando em 900, em 1 milhão e 200, que é um crescimento aí significativo, né? Aí 40%, 30%, pouquíssimo tempo. Que transforma a cidade, né? Transforma a cidade. E se a gente pega a cidade do interior aqui, Ribas, por exemplo, Cidrolândia, que foram impactadas por grandes obras, como, por exemplo, ali a da Impasa, né? Em Cidrolândia, duplicaram, triplicaram a população. Né? É o dado que eu até falei ontem, né? De Inocência, né? Da Arauco. Inocência hoje 7 mil habitantes, mais ou menos. Arauco colocou 14 mil pessoas na cidade. Então você triplicou a cidade. Cara, é interessante isso que assim, é uma máquina extremamente complicada de gerir, que é o governo. Né? Porque você imagina, se uma prefeitura já é complicado, você imagina um governo que tem que lidar com... Uma realidade diferente. 78 apesar de a gente ser um estado com poucos municípios, mas são realidades diferentes. Exato. Como que acontece essa dinâmica, Júlio? O governo, ele tá ali. É o que você falou, cara, eu tenho que preparar o ambiente. Só que o governo, ele tem gestão, talvez sobre rodovias, sobre algo que não é a cidade em si. A cidade, ela tem que ter uma parceria governo/prefeitura, né? E aí a gente vê, por exemplo, cidades como Ribas, cidades como Inocência, Cidrolândia, que se destacam por trazerem essas empresas de fora. Mas por que esse cara não vai para uma outra cidade? Por que ele não vai para Paraíso, por exemplo? Isso é a prefeitura que levanta a mão e fala, opa, peraí, eu tô aqui, eu também ajudo? Ou é o governo do estado que vai lá e bate na porta da prefeitura e fala, eu tenho uma empresa que ela vai se instalar aqui? Como que funciona essa dinâmica? Você tem um pouco de tudo, né? Porque você tem características que são locais, né? Por exemplo, Mato Grosso do Sul tem uma característica de ser um estado muito propenso ao agronegócio. É um pilar importante da economia. Então, naturalmente, você vai atrair indústria. Como eu falo, indústrias são indústrias. A gente chama de agroindústria, né? Porque tudo tem a ver com agronegócio. Você pega, por exemplo, uma empresa, uma usina de celulose, por exemplo, a matéria-prima é agro. Né? Você vai para a Impasa lá também. Você vai para a Impasa, a matéria-prima é agro, né? Que é a cana-de-açúcar. Quer dizer, então, você tem ali a cana. Então, você tem ali uma ligação direta, umbilical entre a capacidade do Estado de ter como valências matéria-prima para aquela indústria. Por exemplo, você vai para Corumbá, tem lá, ali já é mais mineração, por exemplo. Né? Então, são realidades diferentes. E aí o Estado tem que ter esse olhar. Né? Onde é que estão os nossos polos de desenvolvimento e como é que o Estado pode ajudar a viabilizar, equilibrar, porque no fundo de contas, qual é o papel do Estado? É fazer com que todas as regiões do Estado se desenvolvam de forma equalizada, né? Dentro da sua valência, dentro da sua competência, e você deixar de lado, claro, o trabalho do prefeito, né, local também, que tem seu mérito, que é aquele prefeitura organizada, que faz o dever de casa, que ajuda, né, na parceria com o Estado a atrair o investimento de externo, né? Então, é um trabalho de 4 mãos, é um trabalho feito pelo governo do Estado na identificação e na garantia da infraestrutura, né, e da prefeitura de
de se colocar à disposição, né? E fazer o trabalho de atração dessas indústrias. Né? Ô, Júlio, vamos para um lado que também nos interessa, né? A gente também é incorporador e construtor, e aí você tem uma experiência que é legal, de repente, a gente trazer, porque deve ser bem diferente daquilo que a gente está acostumado aqui com o modelo construtivo e tudo mais. Você foi diretor de uma das maiores incorporadoras construtoras do mundo, não do Brasil, né? E teve uma experiência internacional aí. Isso. Né? Como é que isso aconteceu? E o que acontece lá que é diferente do que acontece aqui? Aí desde a questão do modelo construtivo até a questão de investimento ou de crescimento. Como é que funciona isso? Eu vou falar um pouco dos Estados Unidos, antes de entrar nas grandes construtoras, porque a minha especialização nessas empresas foi obra de infraestrutura. Ah, legal. Não foi imobiliário. Então a gente trabalhava com grandes obras. Por exemplo, o diretor da Odebrecht, por exemplo, em Moçambique. Nosso cliente era a Vale do Rio Doce, uma das maiores minas de minério de ferro, de carvão, desculpa. Maiores não, a maior mina de carvão a céu aberto do mundo, que era Moatize, norte de Moçambique. E aí você tem uma ligação muito grande com a capacidade do país, né, de ou ter projetos grandes estruturantes, como Moatize, ou ter reservas importantes. Por exemplo, Moçambique é um país que tem muita reserva de carvão no norte e gás no nordeste do país. Uma das maiores reservas de gás natural do mundo. É um negócio impressionante. Então, todos os nossos projetos giravam em torno desses vetores de desenvolvimento, carvão e o gás lá da região do nordeste de Moçambique. Quando você vai para outros países, por exemplo, como Tanzânia, por exemplo, que é vizinho ao norte, aí já é também petróleo, né? Muito mais petróleo. Moçambique não tem uma ocorrência de petróleo, mas você tem... A Petrobras, inclusive, tem uma presença muito... não sei se hoje tem ainda, mas uma presença muito forte naquela região. Mas quando você vai para os Estados Unidos, né? Aí muda muito e é interessante ver, porque eu diria assim, aí é uma diferença significativa do modelo de construtivo, das lógicas de construção. Eu sempre brinco assim, parece Lego, né? Então, o modelo... Eles estão mais preocupados com praticidade, né? Praticidade, com rapidez, custo, né? Então, aqui a gente tem aqui na Europa, né? Meu cunhado é construtor na Espanha, minha esposa é espanhola, e eles têm uma construtora. E quando a gente mostra como é que é a casa, a gente fala, pô, mas de papel e madeira, pô. E a verdade é isso. É isso aí, né? É isso mesmo. É drywall, madeira, né? Acabou. E vigas e acabou. E aí você monta em cima daquilo ali a casa, né? Então, isso acaba por trazer algumas coisas interessantes, alguns aprendizados interessantes de como construir mais barato, mais rápido, mais acessível, mais limpo, mais eficiente. Quer dizer, e num país que tem algumas regiões, uma amplitude térmica muito maior que a nossa. Né? Os caras se preocupam até com a cor que vai ser colocado nas residências, né? Isso. Você vai para Orlando, por exemplo, você vê que o tom terroso lá, ele quase que predomina para exatamente ter essa questão da qualidade climática. Ou no Arizona, Oklahoma, por exemplo, né? Então você tem é um país que tem deserto, né? Que tem tempestade, furacão, neve, terremoto, neve mais tudo. ao norte, um furacão, né? Na região da Flórida, quente o ano inteiro, mas o método construtivo é o mesmo. E o Brasil poderia se beneficiar muito desse modelo, quer dizer. E aí, claro, o ganho nas reformas, a gente constrói, a gente compra e reforma e vende, né? E algumas vezes a gente aluga também, mas o ganho de tempo e rapidez na entrega para o mercado do produto é muito grande. Isso traz impacto, claro, no resultado. Né? Quanto mais rápido você conclui a obra, obviamente, mais rápido esse produto está no mercado. Mais rápido é o seu retorno. Então, isso me chamou muita atenção e o mercado americano, o mercado de construção nos Estados Unidos imobiliária, ele é o pilar, ou um dos pilares da economia americana. Então, tudo está voltado, o mercado, o sistema está voltado para que esse mercado tenha sucesso, esse mercado aconteça. Evolua cada vez mais. Esse mercado evolua, esse mercado seja atrativo. Né? Porque na base dele você tem ali uma série de cadeia, como também é aqui, né? Que depende da indústria, que depende que esse mercado se desenvolva. Então essa visão americana de que o mercado imobiliário ele é um vetor primordial dentro da economia e quem lida com o mercado imobiliário nos Estados Unidos raramente, se não fizer besteira, raramente perde dinheiro. Né? Por que eu chamo de raramente? Porque alguns estados seguem uma lógica um pouco de especulação internacional. Né? Então ele foge um pouco da lógica econômica americana. Por exemplo, Flórida, Califórnia, Texas, Nova York,
né? São estados que seguem uma lógica de investidor internacional, especulação internacional. Quando você vai para estados como nós temos investimento, que é Ohio, Michigan, Illinois, Indiana, são estados que você está muito mais na pulsação da economia real do país. Ele é mais orgânico. É mais orgânico. Isso traz mais previsibilidade e um retorno muito mais estável e muito mais chance de errar. Menos. Do que em outros lugares, né? Então, essa é uma dica que eu sempre falo. As pessoas sempre focam muito em alguns estados. Flórida, né? Brasileiro, principalmente, né? Adora a Flórida, né? Só que os Estados Unidos são 50 estados, né? O Trump queria fazer o 51, primeiro, né? Quase veio 51 aí com o Canadá. Mas, e cada estado tem uma legislação específica, legislação imobiliária para construção, né? São muito próximas, mas tem peculiaridades. Legislação tributária, legislação de correção de valores de aluguel. Então você tem que estudar muito cuidadosamente e tomar cuidado com o investimento em estados que são, claro, são favoráveis ao investidor, né? Você tem estados que são menos favoráveis, estados que são muito mais favoráveis. Estado que cobra menos imposto, estado que cobra mais imposto. Então, essa brincadeira que tem dentro dos Estados Unidos, cada estado é um país. Quando você vai ver em termos de PIB, de renda per capita, de fato é. Alguém outro dia me falou isso, me falou que o estado mais pobre dos Estados Unidos era o Mississippi, que tinha uma renda per capita 8 vezes ou 6 vezes superior à brasileira. Nossa. 2,5 vezes da França, né? A maluquice desse nível, que era o Mississippi, que acho que a renda per capita era 53 mil dólares, a turma pode ver aí. Mas, enfim, o número não bate direito, mas conceitualmente é isso, tá? Nessa linha. É nessa linha. Então, quando você entende que cada estado dos Estados Unidos tem uma renda per capita maior que países da Europa, né, como França, Itália, Alemanha e tal, e que é 4 vezes a do Brasil, você começa a entender que essa dinâmica ela pode favorecer o investidor que quer diversificar investimento. Sim. Eu sempre falo, não dá, você é brasileiro, né? Nós somos brasileiros, né? Então, claro, a base do seu investimento tem que ser aqui, né? Investimento imobiliário é sempre, eu estava discutindo isso ontem, né? Ele sempre é um investimento muito positivo se você cumprir aquelas regras básicas, né? Que os americanos chamam location, né? São os 3 R's do mercado. Quer dizer, principalmente localização, entender o momento de entrada, o momento de saída, que é muito importante. Então tem alguns parâmetros de mercado, mas respeitados os parâmetros básicos, leitura, né, de leitura de mercado, dificilmente você vai perder dinheiro no Brasil, no mercado imobiliário. Mas é um bom mercado de diversificação para quem quer botar dinheiro fora do Brasil. O mercado brasileiro como base. O mercado americano como diversificação. Beleza. Como é que tá o horário aí? Você olhou já tá próximo. Tá dentro, então tá próximo. Então vambora. Que aqui vai... O que eu quero só, e aí se eu não fizer isso, vão me matar. Que eu já falei que, vou estar com o Júlio Brandt. Mas você não vai falar de Vasco de agora, Lógico. Não? Deixa eu falar antes um pouquinho do mercado antes. Fala um pouquinho do mercado, você tem um pouquinho de tempo só, porque a gente vai entrar num assunto extremamente importante de conhecimento nacional. Tá bom. Aqui no Brasil, a gente percebe, a gente que está no mercado, a gente percebe o seguinte, que talvez começa não, mas se amplia um pouco essa onda da questão da emoção, de você ver estados, por exemplo, Santa Catarina. Então, por que você não vai comprar aqui? Não, eu vou comprar lá em Camboriú. Só que quando você olha o metro quadrado de Camboriú, é pura especulação. Isso. Porque o Neymar comprou, porque não sei quem comprou. Exatamente. Entra o futebol aí. O Hamilton comprou, né? Porque o Hamilton comprou, não sei o que, cobertura 222 mil reais. O Cristiano Ronaldo mora lá. Exatamente. A irmã tá lá, enfim. E aí é um perigo, principalmente para quem tá começando. O cara vai no embalo. Perfeito. Né? E tal. A gente vê isso em São Paulo. Hoje, como eu disse, eu moro lá, a gente tem estúdios lá em São Paulo, né? Só que hoje a gente já vê, o percentual que você falou da questão dos hotéis aqui, né? Você pegar o percentual de estúdios para locação aqui na cidade hoje, comparar com os quartos de hotel, nós estamos falando de menos 5%. Então, menos de 5% do que está disponível de leito na cidade de Campo Grande é estúdio. Se a gente vai para São Paulo, esse número está próximo de 30%. Então, a gente já começa a ver eu não diria uma bolha, porque São Paulo são 11 milhões e meio de habitantes, é muita gente volante, né, entrando e saindo. Mas, cara, por que você vai investir lá se você está aqui? Aqui eu tô falando, aí eu volto pro estado, né? Aqui a gente tem oportunidades. E eu tô falando só da HVM, você tem várias boas oportunidades, você tem a oportunidade da BRlog. Então, para finalizar o meu raciocínio, aonde que o Júlio hoje está colocando o dinheiro dele como investidor aqui no Brasil? Eu colocaria aqui, eu vou te explicar por quê. Você já falou bem o que eu ia falar, né?
o Brasil também tem os seus mercados especulativos. Né? E Campo Grande tem, o Mato Grosso do Sul, mas em especial Campo Grande Dourados também, por exemplo, você tem um fundamento econômico muito sólido e um mercado que ainda precisa de muito alguns produtos que não tem. Acabou de falar de estúdio, por exemplo, né? Você vê poucos aqui. Eu sei que eu sou um consumidor deles. Eu alugo um, inclusive, aqui. Né? Ainda não fui para minha casa ainda, mas alugo um aqui. E fora 2 produtos que tem aqui, você não vai encontrar nada de boa qualidade. Eu procurei todos, eu tive em todos aí. Né? Então, alguns entrando no mercado, em breve, mas para já não tem. Então, você tem uma demanda aqui, você vai ter aqui executivos chegando, que vão chegar e sair constantemente pelas empresas que vão para cá. Por exemplo, tem empresas de laranja, né, a maior do mundo, vindo para cá, já anunciou investimento. Né? E estou falando do maior do mundo. Cara, isso é outra coisa legal para quem vai assistir isso aqui, né? Parece que quando a gente fala é porque a gente quer vender, bababá, mas a gente sabe que tá vindo a laranja, por causa daquela praga que deu lá em São Paulo. Quando você traz um player desse, com esse peso, você está trazendo a reboque desse cara, um sem fim de consultores, de vendedores, gente que vem aqui para vender. Toda a cadeia que vem para cá para uma reunião de 3, 4, 5 dias. Entendeu? Para visitar a fábrica, visitar o cliente, né? Aquela coisa de visitar o cliente. Fora os executivos que vêm e que alguns moram em São Paulo, tem recorrência, família. Né, Júlio? Então o cara aluga aqui. Eu, por exemplo, no Pantanal, por exemplo, um clube pequenininho. Tem 3 executivos que ficam aqui de segunda a sexta, alugam um flat e vão embora para São Paulo sexta-feira à tarde. Por exemplo, um clube de futebol, tá? Quando eu falei que futebol já mudou, futebol passou a ser geração de renda, emprego e negócio, né? E vetor de desenvolvimento econômico. Então, um clubezinho pequeno que acabou de começar, já tem executivos que vão e voltam e que alugam flat. Então, você imagina isso na dimensão que está contratado já. Eu não estou falando de sonho. Estou falando de coisas que já estão em andamento. Então, você perguntar assim, onde é que você colocaria dinheiro? Sem dúvida nenhuma aqui. Né? E Campo Grande tem uma coisa interessante que é o seguinte. Fez ficha da BRLog ontem já? Pois é, BRLog é um. Né? Mas Campo Grande tem uma coisa interessante que é o seguinte. Os condomínios aqui, quem não conhece, o pessoal que é de fora, pode vir aqui conhecer. É curioso isso. Tem um nível de sofisticação que você só vê em São Paulo. Você não vê no Rio, por exemplo. Você conhece o Hectares de Dourados? Não. Então, mas eu fui a alguns lá que eu não lembro o nome, Dourados, também é outro lugar. Os condomínios de casa, cara, que você não vê, você vê em Miami. Você vê no interior ali, nos arredores de Miami, por exemplo. Você não vê aqui em outros lugares. Talvez em São Paulo, um ou outro grande condomínio. Fora isso, você não vê. Então, o grau de sofisticação do produto que você compra aqui no mercado, face ao que você paga, né, frente ao desenvolvimento que está pela frente, traz, na minha visão, uma conjunção de fatores muito positivos para investimento. O que é isso? É valor ainda baixo em metro quadrado, produto muito bom, de qualidade, de acabamento. Então, eu visitei algumas obras aqui, fiquei impressionadíssimo com a qualidade do acabamento dos produtos, das diversas incorporadoras. Por exemplo, tem um de vocês ali, que é na Frederico Condorfer, que aquilo ali vai ser um negócio impressionante. Ele é o grande marco de arquitetura. Né? Incrível aquele condomínio ali. Né? Tem um pouco de hotel, tem um pouco de corporativo, comercial, né? Tem um pouco de tudo ali. Aquele negócio impressionante. Eu sempre que eu passo ali, que tem um amigo meu que tem um escritório ali, o Johnny, né? E eu fico olhando com o olhar de quem também investe no mercado, o nível de acabamento, de sofisticação da obra que está sendo feito é produto classe A. Aquilo a gente fala, se aquele produto tivesse numa Faria Lima, no Itaim, era 45 mil reais o metro. Sem dúvida. Quando a gente vem pra cá, nós estamos falando de 13. Pois é, começou com 10, eu acho. Começou com 10. E ainda o desinformado fala que é caro. Você está trazendo um dado que a gente bate direto. Fala, e é um projeto internacional, né? Você falou muito da questão do modelo custeio americano. A gente trouxe uma empresa americana. Pois é. E aí, se você vai para dentro dos apartamentos, você tem o drywall lá. Então você começa... E o que você vai ver é que é o seguinte, num produto desse, vai ter as empresas naturalmente se instalando nesses lugares. Então, eu vejo Campo Grande e o Mato Grosso do Sul em geral, sem querer puxar a sardinha para cá, mas é uma realidade que eu não conhecia na profundidade que eu conheço hoje, que, diferente de outros mercados, como por exemplo o Rio de Janeiro, né, eu posso falar com muita tranquilidade, que é uma cidade que tem uma pujança porque é um polo turístico muito forte, mas que economicamente ela é decadente.
E os preços são muito maiores que aqui. Né? O Rio tem outras características, claro. Mas quando você coloca preço, coloca investimento em produtos, que eu vejo a turma colocar, que está de longe para ser um retorno que estaria aqui, eu falo, vocês estão colocando dinheiro no lugar errado. Né? Porque no Rio você coloca em alguns lugares específicos, que você se beneficia desse movimento turístico, ou você vai para o mercado de aluguel, que é muito ruim. O retorno é baixíssimo. Né? E a turma fica ali colocando com uma liquidez que também não é das melhores. Né? Imóveis com 4, 5, 6, 7, 8 meses, às vezes um ano, de tempo de venda. Entendeu? E aqui não, que você tem uma dinâmica muito interessante. Claro que Campo Grande e o trabalho do governo, a gente está falando do governo do Estado, tem esse papel, que é o quê? Que é o de tirar do Estado a dependência de alguns setores específicos. Né? Então, esse trabalho o governo tem feito, né? Na medida que ele atrai para cá indústrias estruturadas que saem do padrão pura e simplesmente lavoura. Exatamente. Né? Tá falando aí de... Que provocam essa mudança. E não é que você vai diminuir a participação da lavoura, é que você vai aumentar a participação dos outros. Claro, é isso. A pizza... Ela diminui porque ela passa a ser mais distribuída, exatamente. Então você vai, por exemplo, numa planta da Impasa ali, você olha e fala, pô, isso aqui é uma refinaria de petróleo. Olha o tamanho gigante. É uma refinaria, mas não é de petróleo. Entendeu? Então você tem uma planta que é gigantesca, uma das maiores do mundo, que olha o que aquilo traz de mão de obra, de manutenção, de fornecimento, de equipamento, ao longo da sua vida útil. Né? Não só para já, não só o investimento no V0. Você tem uma vida útil desse ativo que vai trazer um sem fim de consultores, técnicos de manutenção, que vêm e vão. E eu acho que esse produto que falta aqui em Campo Grande, porque aqui tem muitos, eu vejo com muita, já olhando assim, começa a ter, eu acho que começa a ter um pouco de excesso, mas não sou especialista no mercado, mas já vejo muitos prédios com grandes unidades, 250 metros quadrados, que tradicionalmente tem menos liquidez, são os grandes imóveis, e faltam os estúdios bons. Né? Tem um aqui perto que é o chama 360, se eu não me engano. 360. Pô, que lindo aquele lugar. É nosso. É de vocês? É nosso. Cara, belíssimo. Vai falar uns bons. Eu quase comprei ali um. Eu tô em negociação. Você ficou no Vertigo, não ficou no Vertigo? Fiz uma proposta, porque eu gostei tanto, era um duplex. Lá em cima. Acho que é o 11º andar, não sei. Tem um duplex ali em cima. Cara, que coisa maravilhosa. Cara. Você ficou no Vertigo, não ficou no Vertigo? Fiquei no Vertigo também. É nosso também. Também, mas eu preferi o 360. Porque ele tem uma cara diferente. Né? Mais residencial, o rooftop é belíssimo, uma área de lazer maravilhosa. Eu curti demais aquele ali. Esse não foi nem combinado, hein? Não foi não. Podia ser o concorrente, né? Podia ser o concorrente. Mas não teria problema não, Júlio. Vai, meu velho. Pode. Segue aí, vamos ver. Deixa eu te falar um negócio que assim... Eu sou um vascaíno convicto e sempre fui e vou continuar sendo. Eu falo que futebol, time de futebol, eu sou formado em outras coisas aí em questão de comunicação. E eu tinha um professor de marketing que falou assim, Fabrício, desafia você a falar um produto que existe a fidelidade. Porque nada tem fidelidade. Se você chegar numa prateleira, se é algo mais barato ou em promoção, você acaba trocando. Isso. Cara, eu falei, time de futebol não. O cara que realmente gosta, entende time de futebol, eu nunca vou usar uma camisa do Flamengo. Então, a gente tem essa questão de ser realmente vascaíno. Mas eu já visitei várias vezes o São Januário até assistindo jogos. E aí eu nunca tive a oportunidade de fazer o tour de São Januário. O São Januário é um estádio ícone, porque foi o maior estádio do Brasil durante muito tempo. Das Américas. Das Américas. Aconteceu atividades muito importantes lá, como a assinatura, né, no 1º de maio lá, com Getúlio Vargas, da Declaração da Lei Trabalhista. Teve outros grandes movimentos lá. Mas eu tive lá no passado. Eu fui para o Rock in Rio, que é um evento... Para mim, maravilhoso. Eu mexi com o evento durante muito tempo e fiquei muito surpreendido com o que o Medina faz lá. O nível de organização é fantástico. E aí eu fui fazer o tour de São Januário. E levei minha esposa. E aí ela ficou frustrada, porque ela falou assim, cara, fala-se tanto de São Januário. E aí quando você vai lá conhecer a estrutura por dentro, pô, tá devendo, né? A gente parou no tempo ali. É muito bonito, é muito clássico a ideia de você estar elevando a história, mas as coisas precisam caminhar. São Januário agora está passando por um processo de venda do potencial construtivo dele, né? Para passar por uma reforma, já tem uma negociação bem avançada por aí, não tem? Sim.
Como é que está esse negócio? O que se espera lá? Você ainda é conselheiro, né? Sim, primeiro é o seguinte, você tem vamos voltar um pouco atrás, né? Eu sempre falo isso. Eu dou mérito a quem tem o mérito, né? Você começou na gestão do presidente Jorge Salgado, trabalho feito com Carlos Roberto Osório, um amigo e conselheiro também, que eles começaram um trabalho de convencimento à prefeitura, de aprovação de uma legislação específica do potencial construtivo de São Januário. O que é o potencial construtivo? O potencial construtivo foi um instrumento utilizado na época das Olimpíadas para viabilizar áreas da cidade que precisavam desenvolver, como, por exemplo, Porto Maravilha. Então, o que é isso? Você estabelece que aquela região vai ter um gabarito X e que esse gabarito X, que não é aproveitado por razões qualquer... Você pode vender esse potencial. Você pode pegar esse potencial de ar, que é literalmente, e aplicá-lo numa outra região da cidade que a prefeitura determina qual. Né? E o mercado paga por aquilo. Então, por exemplo, eu estou na Barra da Tijuca, estou na Barra da Tijuca, eu tenho lá um terreno que eu só posso construir 8 andares, por exemplo. Eu vou lá, compro o potencial construtivo e passo a poder construir mais 10, porque eu trouxe de uma área um potencial e estou aplicando na outra que a prefeitura me autorizou a fazer isso. Então, o prefeito Eduardo Paes, na época com o Jorge Salgado como presidente e o Carlos Alberto Osório, eles desenvolveram, junto com outros vascaínos, a legislação para que pudesse ser encaixada, tailor-made, para o Vasco, na São Januário. Porque o bairro também tem toda uma característica, né? Mas aquela região de São Januário, São Cristóvão, estava fora do Porto Maravilha, que foi a área agraciada com aquela legislação na época das Olimpíadas. E aí o prefeito liderou o processo político, aprovou uma legislação específica e nós passamos a ter uma legislação que permitisse que fosse feito ali uma avaliação. Então, na própria lei já tem esse valor, quanto é que pode construir, esse valor vezes metro quadrado dá tanto de valor, esse é o valuation dessa área, isso que vale o potencial construtivo de São Januário. Então, isso feito, o Jorge saiu e o presidente Pedrinho assumiu. E aí, essa gestão foi assumida por um grande amigo meu, que é, além de vascaíno, né? Todos são vascaínos, mas além de vascaíno, um grande amigo que é o Renato Brito, o Renatinho, que é um belíssimo advogado imobiliário, um dos maiores do Rio de Janeiro. Recomendo, se vocês forem um dia para o Rio, o escritório do Renato Brito. É um craque. O Renatinho, então, assumiu essa missão de colocar de pé continuar o que vinha sendo feito pela outra gestão. E eu falo que é importante a continuidade do trabalho. Né? Esse é um projeto tão grande que ele não termina, ele não começa nem termina numa única gestão. Ele precisa ser tocado por várias gestões. Né? E agora eles conseguiram terminar o processo todo, né, de preparação da venda do potencial construtivo. E isso agora vai para frente. Isso é a principal fonte de recurso para a reforma de São Januário. São Januário é um estado que vai fazer 100 anos. Primeiro estádio, maior estádio das Américas. No Rio de Janeiro, o único dos grandes, construído 100% com recursos próprios, sem nenhum incentivo do Estado. O terreno foi comprado por nós. Os outros clubes tiveram um terreno doado, inclusive o Flamengo, pelo governo federal, na época, né? Nós compramos o terreno, construímos o estádio. Então, um orgulho muito grande. O vascaíno tem isso um patrimônio realmente tatuado, né, na pele, né? Sem querer usar nenhuma analogia, mas é de fato isso. Né? Isso dá um poder de, a gente fala em inglês, né, de ownership, de legitimidade, né? Muito grande para falar assim, isso aqui é nosso. Nós, de fato, temos um estádio. Por isso que a gente sacaneia os flamenguistas dizendo, porra, o rival, né? Vocês não têm estádio, porque nós temos estádio, eles não têm estádio. Nós temos terreno, eles não têm terreno, nós temos terreno. Né? Então, até o estádio novo, inclusive, é uma parceria com a prefeitura. Quer dizer, que eles não vão fazer, a gente acha, né? Mas, e Maracanã também é meio que empurrado pelo Estado, porque o Maracanã não é do Flamengo. O Maracanã é nosso, o Maracanã é do cidadão do Estado do Rio de Janeiro. É um estádio público. Uma briga de estação. É do Maracanã do Flamengo, você conversa fiada. Maracanã é um estádio público. Tudo conversa fiada. Feito com o governo, feito com o dinheiro do cidadão, né? Fluminense. Então, a gente espera que as obras comecem o quanto antes, é um desafio da gestão do atual presidente.
começar no ano que vem, aí tem várias possibilidades. Recomendo a todo vascaíno que ainda não foi, que vá a São Januário. Por isso que eu fui fazer essa visita antes da transformação. É um estádio raiz, né? Todo atleta que vai lá, na época da... Todo time que vai enfrentar o Vasco sabe do que é a pressão da torcida ali, porque ele é muito próximo do gramado. Exatamente. Né? É muito na época próximo. das Olimpíadas, os times que iam treinar lá ficavam, porra, cara, que legal ver isso. Já não se vê estádio assim, né? Porque os estádios ficaram na arena, aquela coisa modernosa. E São Januário tem muito ainda aquela coisa da década de 40, 30 do futebol. E você tem um bairro ali que abraça o estádio, né? Que é muito próximo do estádio. Então, essa nova reforma aí, acho que teve um cuidado também de preservar essa proximidade, né? Porque São Januário hoje é importante demais para a comunidade ali, né? Muito. Você vê, durante um tempo foi suspenso, o São Januário foi suspenso por questão de violência e tal. Não foi nada disso, foi uma injustiça com o Vasco, mas suspenderam durante o tempo o mando de jogos em São Januário. A suspensão do mando de jogos em São Januário praticamente destruiu a economia local ali. De toda aquela região. Da região. Entendeu? Então, na época, nós conversamos muito com deputados estaduais, amigos nossos, vereadores, amigos nossos, prefeito, para pressionar o Ministério Público para que nos permitisse novamente mandar jogos em São Januário, porque deixou de ser uma coisa só do Vasco. Passou a ser uma crise social na região. Né? Ou seja, bares, restaurantes, o próprio comércio informal ali, que 2, 3 jogos ao mês, 4 jogos ao mês, faz o mês Resolve a vida do cara. Faz o mês dele, depois ele vive do dia a dia, mas fez o mês. Né? E perder isso é muito ruim. Por isso que eu falei lá no início. Futebol, geração de emprego e renda. Futebol é negócio. Futebol não é só paixão, torcida e paixão. Futebol gera negócio. Você falou muito bem. Futebol é o único produto que você é maltratado, paga caro, não recebe de que comprou, né? O cara paga pro time ser campeão, o time cai pra segunda divisão, né, por exemplo, e o cara não troca. Pelo contrário, tem um dado curioso com o Vasco que é o seguinte, que em alguns anos em que caiu pra segunda divisão, o volume de venda de camisas subiu. Associados também, né? Associados também por quê? Porque aquele sentimento de vamos abraçar. Agora a gente está do lado do clube. E o Vascaíno tem muito isso. Você é mais apaixonado do Brasil e sem clubismo. E os times não aproveitam disso, né, Júlio? Nós estamos aqui no estúdio, galera. Fala que não tem vascaíno em Campo Grande, né? Mas assim, nós somos 2 vascaínos na mesa e um corintiano. Já somos maioria aqui dentro. É que vocês não estão vendo, mas tem 15 pessoas aqui. Tem mais 8 corintianos aqui. Não. O que importa é que tá aqui. E o Cristiano que faltou é vascaíno também, esse filho da mãe. Então, o Vasco é uma torcida nacional. A gente, na primeira e segunda campanha que nós fizemos para a presidência do Vasco, eu fiz, né, como candidato, rodei muito o Brasil. Foi uma campanha... Foi candidato a presidente do Vasco. Isso, ganhei uma eleição, inclusive, em 2017, mas você tem um público... Eu estava falando para o governador outro dia conversando, que o governador ele tem um defeito. É um homem cheio de virtudes, mas só tem um defeito, mortal, que é flamenguista. Aí é difícil, né? Eu conversando sobre isso, falei, a nossa campanha no Vasco é uma campanha quase de presidente da República. Nós fomos para Santa Catarina, Espírito Santo, o cara é eleito e não Minas consegue Gerais, entrar com o presidente. Paraíba, Rio de Janeiro, o estado inteiro, né? Por quê? Porque a ideia nossa na época era mostrar a dimensão que a torcida tinha e isso tinha que pressionar o status quo na época do Vasco. Né? Essa história é uma história que está num documentário do Globoplay, quem quiser assistir, está lá no Globoplay. Então, a dimensão do clube é muito grande. E o Vasco precisa ter um estádio à sua altura. Então, voltando aqui ao nosso negócio, né? O impacto que vai ter a reforma de São Januário já está tendo, só a especulação da reforma já está tendo no preço do metro quadrado da região é brutal. Foi o que você bem disse na arena, né? Exatamente. Você fica na Zona Leste, ninguém ia pra lá, não sei por conta do shopping que tinha ali. Isso. E você pega ali aquele fundo da Zona Leste. Você muda toda a região. É claro. Cara, o preço, ó. E a reforma vai requalificar ruas, vai alargar avenidas, que hoje estão muito pequenas. Então você vai requalificar todo um bairro central, que é São Cristóvão. São Cristóvão é um bairro muito interessante, porque quem não conhece o Rio, ele fica muito próximo da Ilha Vermelha, muito próximo do Galeão, muito próximo do Santos Dumont, muito próximo do Maracanã, muito próximo do centro. A localização dele é fantástica. Muito próximo da linha amarela, que vai para Barra. Então é uma localização muito privilegiada. E na medida que se você requalifica aquela região,
o potencial de valorização do metro quadrado tem muita gente vendendo casa já por 4, 5 vezes o valor que valia alguns anos atrás. Eu pensei num negócio que é interessante, né, cara? Você beneficia o flamenguista, o cara que torce pro Flamengo. Claro. Nesses bairros aí, né? Porque Sim, ali não sim. tem só vascaíno. Sim. Cara, Ali é só vascaíno. maioria... Se o cara não for vascaíno, ele é expulso. Pouquíssimos não são, mas tem alguns que desvirtuam. Você aproveita, você mexe com toda a economia. Eu vou ser sincero, eu não tinha essa visão, cara. Por isso que eu fico cada vez mais animado assim, com essa vinda aqui da SAF do Pantanal. Isso. Vai transformar. Vai ser um clube que vai ser nacional. E o Pantanal, anota aí, galera. O Pantanal vai ser o primeiro e segundo clube do coração de todo o sul-mato-grossense. É isso aí, cara. Vai ter sucesso. Isso aí. Não, o sul-mato-grossense vai ficar orgulhoso, não tem dúvida disso, não. Isso. A gente precisa disso. E vai carregar, quem não viu ainda a camisa as cores é um tricolor, né? Tipo, é um tricolor preto, verde e branco. Um pouco da camisa do estado, das cores do estado também. Mas assim, um preto, verde e branco, por quê? Porque o verde é a cor do nosso mascote, que é o jacaré. Jacaré do Pantanal. Entendeu? Então a camisa inclusive tem uma textura da pele do jacaré do Pantanal, legal, bem interessante. Como é que... Tá acabando já aí, né? Já acabou, mas já a acabou? gente... Tá bom. O Rafael que lute. Rafael que lute. Previsão disso, cara? Existe um projeto de falar, ele vai se tornar o primeiro clube, né, e tal, em tantos anos? Já está em andamento, a turma está aí, eu estou acompanhando porque a gente ajuda, estamos ajudando Dourados, estamos ajudando Conombaense, estamos ajudando o comercial, enfim, é um trabalho nosso, mas então a gente acompanha muito. A turma vai ter bons anúncios, eu diria que até o final do ano aí. Olha que legal. Bons anúncios, interessante. Agora já? Já. Isso é bacana. Já, vai ser um ano, 26 vai ser um ano muito interessante de futebol do estado. Sul-mato-grossense, vocês têm que começar a entender que a gente tem que ter orgulho do estado onde vive. Só faltava futebol aqui, Candy, agora Deixa eu fazer uma última pergunta aí, que é importante também. De forma bem tranquila, e eu sei que é pergunta meio polêmica, mas é o que a maioria dos vascaínos vem buscando e é a grande curiosidade dos vascaínos, e até do jogador de futebol, até do torcedor de futebol também. O Vasco... Hoje, após ter sido vendido como SAF, e aí ter tido uma frustração, se foi certo, se não foi certo, não vou entrar no mérito agora, ele precisa ser revendido de novo, isso é lógico. Tá? A gente precisa se votar um clube empresa, que é o que faz sentido hoje no Brasil. O Vasco é um ativo atrativo hoje para uma compra, para uma aquisição? Muito. Depois de ter passado por tudo isso? Muito. Claro que esse processo que teve aí da SAF, do qual eu discordei, né? não do que foi feito, mas da forma que foi feito, né? Eu lá atrás, eu apoiei a constituição da SAF, fui contrário à venda da forma como foi feita, porque a gente tinha alternativas ao modelo, isso está inclusive numa matéria do Globoesporte.com, tem muita polêmica, futebol, vocês vão ver aí, o pau come, né? Futebol é sempre assim, 8 ou 80, não tem meio, paixão, não né? tem isentão, né? O pau come no futebol, e vai comer aí nos comentários, né? Mas quem quiser entrar aí no Globoesporte.com, tem uma matéria minha falando da pré-SAF, que era o modelo que nós tínhamos colocado na época o presidente Jorge Salgado como alternativa à venda rápida para 777. A gente entendia que tinha que esperar um pouco mais para a gente achar um sócio mais qualificado ali, naquele momento. Uma empresa que realmente entendesse, quisesse administrar uma empresa futebol, que tivesse mais experiência no futebol. Pelo menos isso. E foi feita a SAF, constituída a SAF, vinha sendo feito um bom trabalho, né? E no momento em que ali aconteceu o rompimento aconteceu em função de uma potencial inadimplência do sócio, mas que não tinha acontecido até então. Então a nossa discordância foi aí. Esperava a inadimplência acontecer, executava o contrato, você saía grande, cumpridor de contrato, sem nenhum risco, sem trazer nenhum risco. E tinha até uma aquisição mais barata, né? Você acabava conseguindo recuperar as ações, não tinha um negócio Você desse? até combinaria com o sócio, no caso de uma inadimplência, porque ele perderia a participação, de achar um comprador em conjunto. Né? E aí fazer um grande acordo. E tem várias possibilidades de saída aí, que não o rompimento total e absoluto, porque isso traz um risco muito grande, traz uma insegurança jurídica muito grande para o modelo da SAF. E o Vasco, pelo tamanho que tem, você acaba trazendo isso para o mercado como um todo. O mercado de SAF no Brasil inteiro, quando aquilo aconteceu com o SAF, parou, opa, peraí. Todo mundo falou, por que está acontecendo? Vamos ver como é que a jurisprudência vai se pacificar no Brasil, né? Em torno de um problema como esse que ninguém imaginava acontecer naquele momento. Então foi ruim ali. Passado isso, já passou, eu tenho cobrado a gestão do clube a venda para um novo sócio.
Então, nós não entendemos, eu tenho isso muito claro, eu não vejo saída para nenhum clube do Brasil. Perfeito. Para nenhum clube do Brasil. Flamengo, uns podem demorar um pouco mais, outros um pouco menos, mas está no conceito do modelo a dificuldade de manter sustentável o modelo amador, modelo associativo. Que só gasta e não pensa em recorrer. Por quê? Mas por que aí você fala assim, mas tem dinheiro, o Flamengo tá com dinheiro, não sei quem tá com dinheiro, Palmeiras tá com dinheiro. Mas tem um processo, quem conhece o clube sabe disso, que é o quê? É o processo político-eleitoral do clube. Que, dependendo de quem tá com a caneta na mão, isso muda rápido, né? Pode colocar tudo a perder de um mandato para outro. Basta que o cara esteja mal avaliado, por exemplo, queira se reeleger e que faça de tudo para se reeleger. Tudo que contraria uma boa gestão para se reeleger e larga uma bomba que vai, talvez não no mandato dele, mas daqui a 2 mandatos vai explodir lá na frente, ou um mandato explodir na frente. Isso acontece a nível nacional, né? Na claro, acontece isso, né? Exatamente. Então, quando você tem um controlador, pode acontecer? Pode acontecer, claro que pode. Empresas quebram. A SAF não é infalível. Aliás, não existe nada infalível. Né? Então, a SAF não pode quebrar? Claro que pode quebrar. A SAF não pode ter problema? Claro que pode ter problema. Desde que é mal gerida. Agora, quem botou dinheiro vai perder dinheiro. Então, a diferença é que no modelo SAF, você tem donos do dinheiro. No modelo associativo, todo mundo é dono e ninguém é dono. Entendeu? Então, o dinheiro é de ninguém. É de todo mundo e de ninguém ao mesmo tempo. E todo cachorro que tem mais de um dono corre sério risco de morrer de fome. Entendeu? Ou de sede. Então, quando você tem um cara que é o dono, a chance desse cachorro viver melhor é maior. A chance de você ter uma empresa gerida em que você tem um controle em que o acionista controlador, aí tô falando, esquece a pessoa física, né? O acionista controlador pode ser um grupo, pode ser um bloco, pode ser uma pessoa. Ele tem a presença, ele tem a participação mais direta e mais próxima do negócio, pode quebrar? Pode, mas a chance é muito menor. Isso a estatística prova. Isso a ciência mostra, a ciência da gestão mostra isso por números. Então, não é um achismo, isso é um dado. Né? Então, quando você traz isso, por que o futebol é diferente? Não tem nada diferente. Futebol é um negócio como qualquer outro. A única diferença que o futebol tem é que ele tem um agregador, ele tem uma característica, uma peculiaridade que outros negócios não têm, que é a paixão. Que o seu cliente, ele toma decisões de forma diferente da que o cliente da HVM toma. Não vai lá porque eu sou HVM, de coração, sou o time todas as vezes. Não tem isso, pô. O cara olha, eu quero um negócio bem localizado, que pague, a gente gostaria que de ser mais caiba no meu fácil na bolso. nossa vida, mas não é utopia. Que caiba no meu bolso, e se o outro for melhor, eu vou no outro. Agora, atrasou, não tem problema, vamos lá. Agora, não existe um vascaíno, ou flamenguista, ou tricolor, ou operariano, que vai dizer, não, hoje o comercial tá melhor, vou mudar para o comercial. Não existe isso. Né? Então, a gestão, ela faz toda a diferença. Eu não acredito, e quando você olha o mercado internacional, é muito parecido. O maior mercado do mundo de esporte, o mercado americano, todos são empresa. Todos são empresa. Espanha, 90% é empresa. Só os maiores que não são, por uma questão... Apesar de que o Real Madrid é tocado como empresa. Barcelona é um clube mais associativo na concepção nossa. Vive em crise. Vive nessa sai e entra em gigante, crise né? o tempo todo. Sai e entra em crise o tempo todo. Você vai para Portugal, quase todos são empresa. Né? Então, na Inglaterra, todos são empresa. O maior futebol mais valioso do mundo. Não precisa dizer nada. Futebol mais valioso do mundo adota esse modelo. Então, eu não vejo muito saída para isso. Respondendo você. O que tem que se fazer agora, nesse novo modelo, é ter o máximo de cuidado possível com o próximo sócio. E aí, o que eu sempre digo? Eu digo o seguinte, você tem uma hamburgueria, vamos supor, você é dono de uma hamburgueria, R$100 do McDonald's para ser seu sócio é uma coisa, R$100 meu é outra coisa, concorda? É o mesmo R$100, mas eu vou te ajudar a comer hambúrguer e, no mínimo, fritar na frigideira. O cara vai entrar com um know-how, um conhecimento, um domínio da cadeia. E com interesse que esse dinheiro renda? Com interesse que esse dinheiro renda, mas com um know-how, um domínio da cadeia e do processo que você não tem. Então, só o fato dele entrar, ele já te valoriza pelo que ele agrega para você de tecnologia, de conhecimento de staff, e de domínio da cadeia. Né? Onde compra o pão, onde compra a carne, onde compra o queijo, com o contrato com o fabricante de bebida, o caminhão que entrega, tudo isso ele domina. Eu não domino nada disso, mas eu quero te dar meu valor. Ele quer te dar 100, eu quero te dar 100. O que eu quero dizer com isso? É que não é só o valor de compra que interessa. Interessa também
quem compra? Se você está dentro do negócio. Se você está vendendo para alguém que quer ir embora, né, tudo bem. Se você tem que ficar e a lei obriga que a gente fique, ou seja, não tem clube no Brasil que vai deixar de ter o associativo como participante da sociedade da SAF, no mínimo em 10%, que é o mínimo que a lei obriga, ou seja, todo clube associativo tem que ter obrigatoriamente no mínimo 10% de participação daquela nova empresa que surgiu, que é a Sociedade Anônima do Futebol daquele clube. Então, esse cara tem que estar preocupado com o sócio que ele vai ter. E ele tem que se preocupar, e o Vasco tem que se preocupar com isso. Então, como a gente, da outra vez, eu falei, né? E agora a rede social é mais forte, repito, a nossa cobrança vai ser para venda, sim, mas uma venda qualificada. Não é lenta. O pessoal confunde aí. Vamos demorar. Demorar não quer dizer nada. Você pode vender devagar e vender errado, e pode vender rápido e vender bem, e vice-versa. É vender certo, achar o parceiro certo. Vamos cobrar isso do Pedrinho ou do próximo presidente, ano que vem ter eleição no Vasco, pode ser que o Pedrinho não ganhe, e do próximo presidente que vier, que faça isso da maneira que a gente entende que tem que ser feita. Que aí sim é resguardar os interesses do Vasco. Mas acho que tem que ser exatamente sobre essa linha de raciocínio de pensar também que tem que ter longevidade, né? A gente está falando do clube secular. Sem dúvida. Né? E aí, assim, como toda empresa, você também tem essas mazelas. E você tem toda a razão. Quando você vai para essa questão associativa, de clube ou empresa sem fins lucrativos e que não tem nível de organização, você vai viver uma precariedade, inclusive de staff. Né? Aí você tem problema de lesão de jogador, você tem problema de estrutura, você tem um campo que você não consiga treinar bem. E aí eu acho que quando esse movimento concluir, né, que todos os clubes passarem por esse processo de virar empresas de organização, aí você vai ver um campeonato mais bem organizado, você vai ver estádios mais bem estruturados, você vai ter uma série de coisas que vai fazer com que realmente o futebol brasileiro se torne o que é o basquete americano, por exemplo. Que é um negócio o futebol brasileiro gigante. Né? Já é, eu sempre falo isso, já é um dos melhores do mundo. Melhorou muito, né? Só é ruim em venda, em produto, em formatação de produto. Mas do ponto de vista esportivo, são poucos campeonatos do mundo que você vai ver são como o campeonato brasileiro, né? Tem 3 para ser campeão, por exemplo. Hoje. 3 campeões. Aí você vai para baixo, um campeonato aqui comendo solto aqui embaixo, né? No meio ali, para quem vai para Libertadores, quem fica na Sul-Americana e tal. E lá embaixo para cair um outro campeonato. Então o campeonato tem briga do começo ao fim o tempo todo. Isso é um produtaço. Um produtaço e não tem igual no mundo. É isso aí. Bom, galera, a gente estourou o tempo, mas por um bom motivo, né? Esse foi o que mais levou tempo, hein? Foi. A gente está indo para quase 2 horas. Ô, louco. Que isso, hein? Foi muito bom. Cara, muito legal, viu? A gente gerou aquilo que a gente mais quer, que é conteúdo, tá? Então, Júlio, muito obrigado pela tua participação, porque a gente falou aqui de A a Z, que eu acho que isso que é importante. A gente falou do Estado, falou de Campo Grande, falou de negócio, falou de mercado, falou de futebol. Então, a gente vai gerar muito conteúdo para as pessoas poderem assistir e conhecerem, se informarem melhor, com mais dado, com mais veracidade, que é também que a gente quer, tá? Então, da minha parte, eu fiquei muito feliz de trazer você aqui, não só pela questão da própria questão da torcida vascaína e de mostrar que existe um potencial muito bom para o nosso time ainda para acontecer, mas principalmente para mostrar do Estado, cara. Eu sou um cara que eu sou orgulhoso demais desses mato-grossenses, de estar aqui em Campo Grande, de trabalho. Já tive a oportunidade de ficar fora, mas voltei porque eu acredito aqui. Aqui é onde a gente mora, onde a gente vai crescer muito. Né? Então, muito obrigado pela tua participação, pela tua agenda. Obrigado mesmo, cara. E aí, se você quiser deixar o seu Instagram, não sei claro. Pessoas mandam, fica quem quiser entrar lá, JC Brant, é um prazer interagir com a turma lá e pra mim, tô aí à disposição e obrigado pelo convite. A gente vai deixar com você aí São também. São Januário, todo mundo lá vendo o jogo. Uma lembrancinha do metro quadrado de 10, tá? Pra você levar, falar aí, da gente também aí. Porra, são 4 malucos aí que devem fazer coisas diferentes. Viu? Mas fez ou não fez ficha ontem? Fiz? Não fiz ainda não, mas vou fazer. Então vai fazer. Vou fazer. Obrigado, viu? Obrigado. Show de bola. Júlio, obrigado, tá? Galera, saudações vascaínas. Obrigado. Sigam aí o Metro Quadrado de Ideias em todas as plataformas. Esse aqui é o Cristiano que faz, né? Eu fico até perdido agora. Instagram, YouTube, até TikTok. Mete o dedo no joinha pra poder fazer com que essa coisa cresça cada vez mais. Né? Como que é? Cresça. Cresça cada Esse momento vez mais. É bom crescer, né? Valeu, um abraço. Abraço, gente. Valeu. Valeu.